Então, pessoal, vou falar sobre escrita de métodos. A gente cria uma classe com o nome homem, tem um método que é falar, ele vai imprimir fala. Eu criei também uma classe brasileiro, que herda de homem. Brasileiro, consequentemente, vai falar. Também criei aqui uma classe espanhol, que vai herdar também de homem. Agora a gente tem brasileiro e espanhol, o método falar. Na classe de teste, o que a gente vai ter aqui? Criar um objeto brasileiro. A gente vai botar aqui o seguinte: brasileiro, bra, igual new brasileiro. A gente vai fazer o que? Vai mandar ele falar. A gente vai fazer o teste aqui. Vamos colocar aqui bra.falar. Vamos testar. Pronto, apareceu no console fala. Vamos fazer a mesma coisa com o espanhol. Espanhol, SP, vamos fazer agora o sp.falar. Vamos testar agora. Pronto. A gente pode ver brasileiro e espanhol falou, né? Ele herdou também o método falar de homem, mas como podemos ver, nem todo homem fala a mesma língua. Então podemos criar os métodos. Que serão herdados, mas a gente pode sobrescrevê-lo usando o mesmo nome e fazer com que o método age de forma diferente. A gente vai sobrescrever o método falar na classe brasileiro. E a diferença é que eu quero que ele fale em português. A gente vai querer que ele fale em português. Vai sobrescrever o método herdado. Falar na classe brasileira. A gente vai botar aqui para ele falar em português. Boa noite. Pronto. Agora a gente vai para o quê? Para o espanhol. Vamos lá. Vou fazer essa mesma coisa aqui. Vou copiar. Ganhar tempo. Vou colar aqui no espanhol. Falar. Só que agora em espanhol vai ser diferente. Ele vai falar na língua dele, né? Buenas noches. Pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Tá com um errinho aqui. Vou botar mais um parêntese. Ajeitar. Ok. Vamos fazer o teste agora. Testar. Pronto. Tá vendo? O brasileiro falou boa noite e o espanhol buenas noites. Essa é a diferença. É sobrescrever. Agora a gente vai para o outro teste, né? Vou falar sobre a sobrecarga. E para isso eu tenho um outro exemplo que eu vou utilizar. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar aqui outro sobrecarga. O que é? Permite flexibilizar a estrutura de manipulação de métodos na classe. Eu posso criar uma nova forma de acesso ao determinado método, modificando a lista de argumentos que ele recebe, tanto em ordem de valor como no número de argumentos. É muito utilizado na escrita de métodos construtores de uma classe. Sobrecarga são dois métodos do mesmo nome na estrutura da classe, mas com assinaturas diferentes. Como a gente pode ver aqui, classe cerveja, não tem nada aqui, né? Entre os parênteses. E a gente tem o seguinte.
Então, para mudar o construtor padrão, a gente tem que fazer alterações no set, nos sets. Então, para a gente criar os valores iniciais, temos que inicialmente criar uma nova assinatura na classe cerveja. Mas o que é assinatura? Assinatura é o tipo de retorno, o identificador e o conjunto de atributos e a ordem que passamos dentro dos parênteses. A gente vai criar aqui, vai botar esses valores de cerveja, ao contrário do inicial, né? Do que está sendo sobrescrito, que estava vazio. A gente vai botar o valor apenas no nome e o valor da cerveja. Vamos criar aqui os Ds. Então, pelo simples fato da gente modificar a estrutura do método, a gente está aplicando o conceito de sobrecarga. Vamos associar esses atributos, nome e valor. Então vamos declarar a segunda variável, chamada C2, e aqui embaixo vamos instanciar o C2, utilizando o construtor sobrecarregado que a gente criou. Vamos incluir dentro de parênteses o nome e o valor da cerveja. O nome vai ser Kaiser. O valor, vamos colocar isso. E agora a gente vai imprimir aqui embaixo. Copiar aqui. Pronto, só vou alterar aqui, vou colocar 2. Agora vamos fazer o teste. Vamos ver o valor que aparece. Pronto, aqui está. Kaiser, valor R$3. Então o conceito é esse, né? Como eu já tinha falado, sobrecarga permite flexibilizar a estrutura de manipulação de métodos na classe, podendo criar nova forma de acesso a determinado método, modificando a lista de argumentos que ele recebe, tanto na ordem do valor como no número de argumentos. Ok?